trazer à memória dos irmãos os principais fatos que marcaram este acontecimento tão singular que foi o Natal de Jesus. O Natal de Jesus não começou na história, mas começou antes que a história começasse, começou na eternidade, porque Jesus preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele teve glória com o Pai antes que houvesse o mundo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, este que celebramos no Natal é aquele que já existia na eternidade, e é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo. João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse que celebramos no Natal é aquele que, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Este vasto e insondável universo que ele criou, é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Ele foi prometido no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Da semente da mulher surgiria um para esmagar a cabeça da serpente. Toda a história da humanidade antes de Jesus Cristo foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas anunciaram o seu nascimento. Ele que vivia na eternidade, cheio de glória, entronizado entre anjos, serafins, ele veio habitar entre nós, ele veio pisar o nosso chão, beber da nossa água, comer nosso pão, chorar a nossa lágrima, sentir a nossa dor e carregar sobre si, sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados. Algumas coisas, irmãos, importantes aconteceram. Primeiro, Deus mandou um anjo a Jerusalém, a um sacerdote bastante idoso, Zacarias. Zacarias havia orado durante muitos anos para ter um filho, porque a sua mulher era estéril. Naquela época, não ter filho era vergonhoso para a família. Ele e a sua esposa, Isabel, oraram anos e anos, envelheceram e nada de terem as suas orações atendidas. Mas depois de muitos anos, Zacarias já velho, Isabel também, um anjo apareceu a Zacarias. Zacarias já havia desistido do sonho de ter um filho, já havia desistido desse projeto, quando o anjo lhe disse: suas orações foram ouvidas. Irmãos, aqui fica uma lição para nós. Às vezes oramos por uma causa, oramos incessantemente e nada acontece. Mas a verdade, irmãos, é que nenhuma oração é desperdiçada diante de Deus. Toda oração sobe até o céu como incenso suave. Toda oração é valiosa para Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, Ele escuta, responde e age. E assim foi com Zacarias e Isabel. Então Zacarias ouviu do anjo que sua esposa daria luz ao menino, João Batista,
que seria o precursor do Messias, que viria para preparar o caminho do Salvador. 6 meses depois, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, e o anjo comunica a uma jovem de 15 a 16 anos de idade que ela seria a mãe do Salvador. Então a Bíblia diz que depois de alguns dias, Maria corre apressada às montanhas, talvez ainda assustada, a uma cidade de Judá, e vai ter com a sua prima Isabel, que já estava grávida de 6 meses. Ao voltar a Nazaré, com a gravidez já a ser percebida, ela então conta a José que estava grávida, seu noivo. Nós podemos imaginar, irmãos, que situação complicada. Os comentários começaram a surgir, talvez José envergonhado, seus planos frustrados. José decide desfazer o noivado, mas para protegê-la e não difamá-la, ele pensa em desfazer o compromisso de maneira secreta. Mas como fazê-lo? Como romper o noivado com Maria, o compromisso que tinha com Maria, e ao mesmo tempo protegê-la? Ao pensar nisso, José dorme, tem um sonho, e no sonho lhe aparece um anjo, e o anjo lhe diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a Maria, sua mulher. Meses depois de José ter recebido a Maria em casa, um fato interessante aconteceu. A profecia dizia que Jesus devia nascer em Belém. Então Deus move o Império Romano para que o imperador César Augusto decretasse um recenseamento, e cada homem deveria recensear-se em sua terra natal, e José era de Belém. Isso aconteceu exatamente para que José saísse de Nazaré e fosse a Belém. Era Deus a mover tudo. E em Belém não há vaga, não tem espaço. O Rei dos Reis nasce num lugar humilde, num estábulo. Uma manjedoura lhe serve como berço. E na noite em que Jesus nasceu, um anjo apareceu a alguns pastores que guardavam nos campos seus rebanhos. Os pastores eram um tipo de pessoas desprezadas, não tinham muito valor aos olhos da sociedade, mas foram eles os primeiros a receberem a boa notícia do nascimento do Salvador. Tempos depois, lá no Oriente, na Pérsia, aparece uma estrela singular a alguns magos. Era o cumprimento de uma profecia registrada no livro de Números. Então os magos entenderam que aquela estrela era um sinal profético do nascimento do Messias. Então eles saíram da Pérsia e foram até Jerusalém, atrás de mais informações, porque eles acreditavam que era em Jerusalém que estava a palavra de Deus. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles indagaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, quando ouviu isso, ficou bastante perturbado. Herodes, irmãos, era um megalomaníaco, um psicopata. Ele tinha um medo tremendo de perder o poder. Ele já havia matado toda a família de sua esposa, porque ele suspeitou que conspiravam contra ela.
contra ele. Mais tarde matou a própria esposa, e quando seus 2 filhos cresceram, ele também matou os 2 filhos, com medo de os filhos lhe roubarem o trono. Assim era Herodes. E quando ele ouviu dizer que nasceu um menino para ser rei, ele entrou em pânico. Então ele quis saber com exatidão quando e onde o menino havia nascido para matá-lo. Ele mandou chamar a elite religiosa de Jerusalém, os sacerdotes, os teólogos, os escribas. E aquela elite, com todo o conhecimento que tinham, responderam com exatidão em Belém, porque assim foi profetizado por Miqueias, capítulo 5, versículo 2, será em Belém. Então Herodes falsamente instrui os magos para irem e depois voltarem e trazerem a notícia de onde o menino havia nascido. Herodes diz que também queria adorá-lo, mas na verdade o que Herodes queria era matar o menino. 4 atitudes que nós encontramos aqui em relação ao Natal de Jesus ou em relação ao próprio Jesus. A primeira atitude é a seguinte: há pessoas que reagem diante do Natal de Jesus com desconforto, hostilidade e até ódio. Esse foi o caso de Herodes. Essa reação é personificada em Herodes. Herodes entrou em pânico quando ouviu que nasceu um menino para ser rei. Ele quis matar esse menino. Irmão, Jesus incomodou naquele tempo, e ainda hoje ele incomoda muita gente. E sabe por que ele incomoda muita gente ainda hoje? Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Ninguém tem ódio de César Augusto, de Nero, de Napoleão. Não nos incomoda porque morreram. Mas Jesus está vivo, por isso ele ainda hoje incomoda muita gente. A verdade é que a luz incomoda as trevas, o amor incomoda o ódio. Aqueles que não querem andar na luz, a presença de Jesus incomoda. A segunda atitude que encontramos aqui em relação a Jesus é que também há aqueles que não tem lugar para Jesus em suas vidas. Essa atitude está personificada nos belemitas, nas pessoas de Belém. Diz Lucas capítulo 2, versículo 7, envolveu-os em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar para Jesus. Há muitas pessoas que hoje também não têm espaço para Jesus em suas vidas, não tem lugar para Jesus no seu coração, não tem lugar para Jesus na sua agenda. Eu quero que penses na tua vida. Um dia tem 24 horas. Quanto tempo dás a Jesus durante as 24 horas no dia? Tens tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão diária com o Senhor? Tem tempo para vir ao culto onde Jesus é glorificado? Tens tempo para servir ao Senhor? Se na tua agenda não tens tempo para Jesus, se estás a empurrar Jesus para fora da tua agenda, estás a agir como os habitantes da cidade de Belém. Não havia lugar para Jesus, não havia espaço para Jesus na vida deles. A terceira atitude, irmãos, há aqueles que tratam o Natal e o próprio Jesus com indiferença. Essa atitude está personificada nos religiosos, nos escribas, nos teólogos, nos fariseus. Apesar do conhecimento, não se interessaram pelo nascimento do menino. Os pastores deixaram os rebanhos do campo e foram atrás do menino.
Os magos fizeram uma longa viagem de cerca de 200 quilômetros para encontrar o menino. E quando chegaram em Jerusalém, não estava, foram até Belém. No entanto, os sacerdotes e escribas, que tinham todo o conhecimento, estavam tão perto, porque de Jerusalém a Belém era apenas 10 quilômetros. Eles não se interessaram em ver o menino. Eles tinham conhecimento, mas não tinham amor, não tinham paixão. Os que mais sabem são os que menos fazem. Os que mais conhecem são os mais secos e frios. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso conhecimento não nos endureça, não nos torne secos, cheios de nós mesmos, mas vazios de Deus. E aqueles religiosos que tinham todo o conhecimento ficaram indiferentes ao Natal de Jesus. E a quarta atitude, agora é uma atitude positiva, nós encontramos nos magos. Recebem o Natal e o próprio Jesus com sincera devoção e santa adoração. Mateus 2, de 1 a 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles saíram de longe, viajaram vários quilômetros da Pérsia até Jerusalém a buscar a Jesus a fim de adorá-lo. Observe, irmãos, a postura desses magos. Primeiro, não mediram distância para encontrar Jesus. Era uma viagem longa e fizeram essa viagem longa. Buscaram a Jesus apesar dos riscos de uma viagem longa, caminho desconfortável, caminhos perigosos. Não temeram a fúria de Herodes. Eles foram constantes na busca. Primeiro foram a Jerusalém, mas quando receberam a informação de que o Messias nasceria em Belém, não desistiram, dirigiram-se a Belém. E eles não desistiram, eles seguiram a estrela até irem a Jesus. E o que aconteceu quando encontraram Jesus? A estrela os levou onde estava o menino. Então eles alegraram-se, encheram-se de júbilo. Irmãos, a verdadeira alegria acontece quando temos um encontro real com Jesus. Não são as bênçãos de Jesus a fonte da real alegria, mas é o Jesus das bênçãos. Não é uma conquista, não é uma promoção no trabalho, não é a aquisição de algum bem, a verdadeira alegria, mas é quando se tem um encontro com Jesus. Ele é a nossa alegria. Depois então da alegria do encontro veio a adoração, porque quem tem alegria em encontrar Jesus, adora Jesus. E diz o texto: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adoraram Maria, não adoraram José, não adoraram a estrela, adoraram a Jesus. A adoração é para Jesus, é Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a glória, é Ele que merece todo o louvor. E depois de adorar, diz o texto, abriram os seus tesouros para ofertar. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Na verdade, a oferta faz parte do culto, da adoração. Culto sem oferta é um culto vazio, porque culto é entrega. Adoração é entrega, e a oferta é uma demonstração prática dessa entrega. Por isso a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Não que Deus precise da nossa oferta,
mas é porque através da oferta nós estamos a indicar que realmente entregamos a nossa vida ao nosso Deus e que Ele é o Senhor de tudo. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem com uma última aplicação. Mateus 2,12. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Os magos voltaram por outro caminho. Eles seguiram a orientação de Deus e não voltaram por Jerusalém. A aplicação é a seguinte: toda pessoa que tem um encontro real com Jesus e se alegra com esse encontro, não volta mais pelo mesmo caminho. Ela segue a orientação de Deus e vai por outro caminho. Ela agora passa a seguir a orientação de Deus, a orientação que Deus dá para a sua vida. Ela toma outra estrada, não dá mais para voltar pelo velho caminho da velha vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma vida nova, uma estrada nova, um caminho novo de obediência a Deus e de glória a Jesus. Esse Jesus que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Irmãos, é por isso que comemoramos o Natal de Jesus. Muito embora muitos o ignoram, muito embora tenha sido colocada outra figura no seu lugar, um velhote de barba branca, muito embora muitas distrações, algumas delas até boas em si mesmo, podem ocupar o lugar que as pessoas devem dar a Jesus, nós estamos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e sabemos que Ele é o nosso Salvador. Aqui estamos para dar a Ele toda a glória devida ao seu nome. Amém? Amém.